Olá, turma! Vocês são sempre bem-vindos ao canal do Mestre Mário. Já se inscrevam neste canal, também ativem o sininho para receber notificação das nossas aulas. Aqui na descrição do vídeo há também o link dos nossos preparatórios de português. Hoje resolvo questões da banca IDECAM. Aqui você já consegue visualizar neste edital as matérias, os assuntos mais cobrados por ela. Então, banca IDECAM, prova aplicada no ano de 2023. Vamos marcar a alternativa em que a palavra tenha sido acentuada seguindo regra distinta. É importante você observar aqui que às vezes a banca traz. Foi acentuada seguindo a mesma regra. E aqui é regra distinta das demais. Questão da banca IDECAM, ano de 2023. Então, vai ter lá neste concurso, com certeza, questão sobre acentuação gráfica. Quando tiver acentuação gráfica, você vai começar por qual? Pelas proparoxítonas. Então, proparoxítona, todas elas são acentuadas. Não é o caso que aqui nós não temos. Lembre-se de que quando você for observar a acentuação, você começa da direita para a esquerda. Quando a última sílaba tônica for acentuada, ou quando a palavra tiver a última sílaba tônica, pode ser que ela nem seja acentuada, é oxítona. Quando for a penúltima, eu tenho o quê? Uma paroxítona. Pode vir acentuada ou não, por exemplo, panela ou táxi. Então, vou colocar aqui um exemplo também de paroxítona. A sílaba tônica é a penúltima e se eu colocar táxi, tem acento. Por que táxi tem? Porque eu acentuo as paroxítonas terminadas em I, eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A. Oxítona, vou colocar aqui jacu, não tem acento, porque eu não acentuo as oxítonas terminadas em I e U, e eu posso ter também ali, não tem acento, e eu posso pegar também uma oxítona acentuada, se eu pegar, por exemplo, cajá ou café. Eu acentuo as oxítonas terminadas em A e O, não acentuo as oxítonas terminadas em I e U. E tenho também as proparoxítonas, quando a antepenúltima sílaba é a tônica. Então, neste caso aqui, se eu trouxer Pamela, eu já sei que é o que? Pamela é uma proparoxítona, como você já observa, porque a antepenúltima sílaba é a mais forte, observe. Última, penúltima, antepenúltima. Então, aqui eu preciso compreender. Primeiramente, acontecerá, tem acento. Então, eu já vi que ela é uma palavra oxítona, não é isso? Gás, aqui eu já vi que também é a última, será? Está, eu vou circular aqui, eu tenho novamente um caso de oxítona, não é isso? E terá, novamente a última sílaba é a tônica, é aquela acentuada, oxítona. E até, da mesma forma que também a última sílaba é acentuada, então aqui eu já vi que é o quê? Uma oxítona também. Então, descarto, por quê? Oxítona. A única que é acentuada seguindo regra distinta das outras é gás, por quê? Gás é um monossílabo. Interessante a questão aqui, que parece fácil, mas se você não ficasse atento que aqui ela é acentuada, porque eu acentuo os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Então, pá, pé, pó. E aqui é um monossílabo e não uma oxítona. Compreendido? Então, concursando, lembrando que aqui na descrição do vídeo há o PDF com as questões. Pare o vídeo agora mesmo, resolva e depois assista a minha correção. Compartilhem, dê um like, deixe aqui nos comentários também. Vamos marcar a alternativa em que a palavra indicada tem em seu processo de formação sofrido parassíntese. Então, o processo de formação de palavra tem ele prefixal, quando você acrescenta um prefixo, aquilo que vem antes do radical. E também nós temos a sufixal, quando você vai acrescentar um sufixo. Temos a regressiva, a imprópria, que é quando muda de classe de palavras. E temos também a parassíntese. Parassíntese é quando você coloca um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Da palavra noite, eu tenho aqui, eu falo só anoitecer? Não. Eu falo à noite? Não.
Eu falo à noite com crase, aí sim, mas aqui é importante você observar que eu acrescentei o prefixo a e também o sufixo ser. Só posso acrescentar os dois ao mesmo tempo. Então, eu não falo noitece e nem à noite. Eu falo o quê? Anoitecer. Eu acrescento tanto o prefixo quanto o sufixo ao mesmo tempo. Isso sim é parassíntese. Humanidade, aqui eu tenho o quê? O acréscimo do sufixo dade, não é isso? Dramático, aqui também eu tenho o sufixo ático. Então, já venho e descarto, porque eu acrescentei só um. Para a síntese, acrescento os dois. Aterrissagem. É importante você observar que é aterrissagem, não aterrissagem. Com dois S. Eu não falo terrissagem e nem falo aterri. Então, aqui neste caso, eu acrescentei os dois. Então, aqui você já consegue identificar que eu fiz o quê? Acrescentei os dois. Só posso acrescentar os dois ao mesmo tempo. Então, neste caso aqui, é uma derivação parassintética, aquela por parassíntese. Então, parassintética, aquela em que você vai acrescentar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Espaço mais nave, aqui eu tenho o quê? Um processo de composição por justaposição. Composição por justaposição é aquela em que não perde justaposição, não perde letras. Por justaposição encaixa perfeitamente. Passatempo, espaçonave. Alienígena, eu tenho um ali e depois eu venho e acrescento um sufixo aqui para virar alienígena. Então, acrescentei sufixo, sufixo, sufixo e aqui é uma composição por justaposição. A única em que nós temos o processo de parassíntese é a alternativa C. Primeiro, não seria surpreendente que a vida produzisse metano em outros ambientes. Esta questão ela está contemplando a conjunção, e aí, subordinada, substantiva, e agora? Será que ela é o quê? Então, eu já vi que esta questão ela está contemplando conjunção subordinada, substantiva, e agora? Primeiro ponto, é importante você se lembrar de que quando tem uma conjunção subordinada, substantiva, é aquela que vai exercer a função de substantivo. Se é substantivo aqui, se ela é substantivo, você pode substituir por isso ou qualquer outra palavra, sogra, o que você quiser. Olha aqui, primeiro não seria surpreendente isso. Primeiro isso não seria surpreendente. Ah, se eu posso substituir por isso, eu já sei que ela é o quê? Substantiva, não é adjetiva. Adjetiva, ela terá como início um pronome relativo. Neste caso, não é pronome relativo. O pronome relativo vai retomar o termo anterior e ela pode ser adjetiva restritiva se vier sem vírgula ou explicativa se vier com vírgula. Então, neste caso aqui da alternativa descartei porque ela é uma substantiva. Agora, eu preciso ver, subjetiva é aquela que vai exercer a função de sujeito, não é isso? Não seria surpreendente isso? Vamos colocar na ordem direta? Isso não seria surpreendente. Olha o sujeito oracional aqui. Isso não seria surpreendente. Então, já vim aqui e já observei que ela está exercendo a função de sujeito, ela é uma subjetiva. Isso não seria surpreendente. Que a vida produzisse metano em outros ambientes não seria surpreendente. Sujeito, verbo e, neste caso aqui, o predicativo do sujeito, porque eu tenho um verbo de ligação. Então, interessante você observar isso. Subjetiva exerce a função de sujeito. Predicativa vai exercer a função de predicativo do sujeito. A diferença que você também vai identificar, porque se não tem sujeito, ela é subjetiva. Às vezes pode ter dúvida, tem verbo ligação, então seria predicativo. Não, predicativo aqui é surpreendente. Então, descarto. Substantivo objetiva direta, eu terei um verbo transitivo direto. Completiva nominal vai completar um nome. Por exemplo, eu tenho medo de que ele chegue amanhã.
Eu tenho medo, então já tenho o sujeito. E aqui eu tenho o quê? Um complemento nominal. Está completando o substantivo medo. Quando eu falo, eu tenho medo de que ele chegue amanhã. Subjetiva exerce a função de sujeito. Em automutilação, grafou-se corretamente o vocábulo com a união ao prefixo ao. Então, aqui é a questão do hífen. Tem ou não tem? Então, automutilação eu já vi que grafa-se junto. Por quê? Porque o prefixo terminou em vogal. Quando o prefixo termina em vogal e a palavra da frente começa com a vogal diferente daquela que terminou, eu grafo junto, ou se começar com uma consoante, exceto se forem as consoantes R, S ou H também. Então, automutilação, tudo junto. Vamos marcar a alternativa em que isso não tenha acontecido. Foi o que eu disse. Auto, aqui eu tenho o quê? Auto, o prefixo aqui, mais regulatório. Quando a palavra da frente começar com R ou S, você vai fazer o quê? Você vai dobrar o R ou S, correto? Então, autorregulatório está correto. E se eu disser, por exemplo, antissocial terminou em S, dobro o S e coloco, grafo tudo junto. Auto-ônibus, quando a palavra termina com a vogal, quando o prefixo termina com a vogal, a palavra da frente começa com a mesma vogal, eu tenho de usar o hífen. Autoescola terminou com a vogal, começou com outra vogal. Então, esta vai gabaritar a questão porque está errado. O correto é o quê? Autoescola. Aí você está fazendo a prova, eu vejo nos carros da autoescola separado, mas está errado. Por quê? Terminou com a vogal diferente. É a regra que eu chamo dos diferentes, os opostos se atraem. Que é diferente, junta, é igual. Se os opostos se atraem, os iguais se distanciam. Auto terminou com a vogal, a palavra da frente começou com H, vai ter hífen. Prefixo. Então, mais cobrado aqui, a regra dos opostos se atraem, os iguais se distanciam, e também fique atento aqui ao R ou S, mini saia, antissocial, tudo junto também. Sim, há momentos em que essa permissão vem à tona. Se trocarmos o verbo haver pelo verbo existir, na oração, teríamos, fazendo a devida correlação, a seguinte conjugação verbal. Então, qual delas está correto? Quando fala correlação, nós temos de observar também o modo e tempo verbal. Primeiro ponto, anote aí no seu caderno, imagine que você já sabe. É o primeiro concurso da sua carreira. Então, o que você vai anotar? Verbo haver, se você puder substituir por existir, ele é impessoal. Isso quer dizer que ele será empregado na terceira pessoa do singular, correto? Terceira pessoa do singular. Então, sim, há momentos, existem momentos, posso substituir. Então, aqui você observa, mesmo momentos no plural, não importa, porque é oração sem sujeito, isso aqui não é o sujeito, não. Então, ele vai ser sempre na terceira pessoa do singular. Agora, se for o verbo existir, você vai conjugar normalmente. Então, sim, a alternativa B está correta para complementar a minha explicação, porque momentos existem. Se for o verbo existir, a conjugação fica normalmente. Os momentos, eles, não é isso? Eu falo, eles existem? Não, eles existem. Agora, se fosse o verbo haver, ficaria como está lá em cima. Há momentos. Momentos existe? Não, aqui a concordância está equivocada. Sim, existiu momentos? Não. Eles existiu? Nada disso. Eles existiram. Então, o correto seria o quê? Existiram momentos. Então, sim, existiram momentos? Não, porque eu tenho de observar também aqui a correlação. O verbo aqui está no presente e lá na alternativa D está no plural, mas está no passado. Aí não pode ser. Então, descarta. E aqui está no futuro, mas no singular, não pode. O correto seria o quê? Existirão, mesmo se fosse existirão, estaria errado, porque não teríamos observado a devida correlação. Importantíssimo, verbo haver no sentido de existir impessoal, sempre na terceira pessoa do singular.
Observe aqui, em textos publicitários é comum o uso de verbos que se direcionam ao leitor. Dê atenção à sua saúde, ele está conjugado em qual tempo e modo verbais. Observe aqui em quais tempos e modos verbais. Dê atenção à sua saúde. Então, este verbo aqui, você observa que está dando o quê? Uma ordem. Mas pode ser também uma sugestão, pode ser uma dica também lá nas receitas. Então, o modo verbal, que dá uma ordem, uma dica, uma sugestão, compre batom, estude mais, não faça isso, cale a boca, eu já vi que é o modo imperativo. Somente sabendo que o modo imperativo é aquele também muito usado nas campanhas publicitárias, quando falo lá de compre batom. Então aqui nós temos o uso de verbos que se direcionam, falam diretamente com o leitor. Compre batom, dê atenção, observe que adote, não fume, pratique, procure. Então aqui nós vamos marcar a alternativa correta. Você já sabe o quê? Que neste caso aqui nós temos o modo imperativo. Imperativo vem de imperador, que dava uma ordem. Então, no afirmativo do modo imperativo, dê atenção. Se fosse tu, seria o quê? Dá tu. Então, futuro do modo subjuntivo, nada disso, né? Então, quando eu der, seria lá no modo subjuntivo, no futuro. No presente do modo indicativo, né? Eu dou, não é isso? E agora, no pretérito perfeito, ele deu, por exemplo. No presente do modo gerúndio, caro concursando, já descarto aqui, muitas vezes a alternativa é porque não existe modo gerúndio. Gerúndio, infinitivo e particípio são as formas nominais dos verbos. Então, interessante a questão, somente você sabendo que o modo imperativo vem para dar uma ordem, é muito utilizado nas campanhas publicitárias, você gabaritaria a questão sem sofrimento. Sobre o uso dos pronomes oblíquos átonos, colocação pronominal, vamos marcar alternativa errada. Primeiro ponto, sempre nas minhas aulas eu falo de que Enéas 4P são as palavras atrativas que vão levar à ocorrência da próclise. Então, apareceu Enéas 4P, você já sabe, eu vou utilizar a próclise, ou seja, o pronome oblíquo átono virá antes do verbo e perto da palavra atrativa. Vou explicar para você agora o que é o Enéas 4Ps. Observe. O que as bancas mais cobram? Próclise. Próclise é o quê? Quando o pronome oblíquo átono vem antes do verbo. Quais são esses pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, nos, vos. Esses daqui você pode usar tanto com verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Temos também o, a e suas variações. Quando eu falo suas variações, pode ser os, as, lo, lá, los, las. Se o verbo terminar em som nasal, no, na, nos e nas. E também temos lhe ou lhes, que serão os objetos indiretos. Serão complementos verbais dos VTI, os verbos transitivos indiretos, correto? O que as bancas mais cobram, como eu disse? Próclise, quando o pronome vem antes do verbo. Então, lembre-se disso daqui. Aí eu criei o quê? O Enéas 4Ps. Enéas 4Ps, tínhamos um candidato à presidência da República, que ele tinha pouquíssimos segundos, então ele só falava, meu nome é Enéas, ou seja, o Enéas só falava 4 palavras, então por isso criei Enéas 4Ps. O que é o Enéas 4Ps? Então aqui são as palavras atrativas que vão levar à ocorrência de próclise, ou seja, o pronome oblíquo átono virá perto dessas palavras e antes dos verbos. Em, ou seja, com a preposição em, seguida de verbo no gerúndio. Se eu disser em se tratando de matérias, gosto muito de português. Negativas vão aparecer as palavras não, pode ser que apareça também nunca, ou então jamais. Apareceram estas palavras, você já sabe. Pronome oblíquo átono vem perto delas e antes do verbo. Não me interessa, por exemplo.
Frases exclamativas, por exemplo, se eu disser que Deus o acompanhe, por exemplo, então, acompanhar é o verbo, que Deus o acompanhe. Acompanhar é o verbo, então aqui estou desejando alguma coisa, frase exclamativa, pronome oblíquo átono veio antes do verbo. Advérbios, as bancas cobram muito, fique atento, ou seja, se tem um advérbio, o pronome oblíquo átono virá perto dele e antes do verbo. Ainda ou então, se eu disser não ouvi, por exemplo, ainda o conheci, ainda não o conheci. Então aqui, apareceu o advérbio, você já sabe. Também palavra atrativa, correto? Infelizmente o vi, se eu disser aqui. Infelizmente é o quê? Um advérbio, não é isso? Infelizmente o vi. Então, vem antes do verbo e o pronome oblíquo átono e vem perto do advérbio, que é uma palavra atrativa. As orações subordinativas, principalmente o quando, se eu disser quando o conheci ou quando conheci o. Quando o conheci. Por quê? Aqui eu tenho uma conjunção subordinativa. As conjunções subordinativas, elas vão atrair o pronome oblíquo átono para perto delas e ele virá antes do verbo. Agora vem os 4 P's. Pronome interrogativo, quando vai fazer uma pergunta. Os pronomes relativos, que as bancas cobram bastante também, principalmente o que? Apareceu o que? Pronome relativo vai atrair o pronome oblíquo átono para perto dele. Nós teremos um caso de próclise. Os pronomes indefinidos, que as bancas cobram bastante também. Todo ou toda, por exemplo, né? Certa, alguma, quem também pode ser, nenhuma. Apareceu aqui pronome indefinido, você já sabe. Também palavra atrativa, pronome oblíquo átono vem perto dela e antes do verbo. E também os pronomes demonstrativos. Esse, aquele, aquela, aquilo, isso. Então, apareceram aqui os 4 P's, memorize-os. Pronome interrogativo, relativo, indefinido, demonstrativo. O pronome oblíquo átono virá perto dele e nós teremos obrigatoriamente um caso de próclise. É as 4 P's. Não se inicia a frase com os pronomes oblíquos átonos. Lembre-se disso aqui também, que às vezes as bancas cobram. Não pode iniciar a frase com os pronomes oblíquos átonos. Então, agora que você já sabe as palavras, já reconhece as palavras atrativas que levarão à ocorrência de próclise, observe os pais que. Aqui eu tenho uma, dar-lhe-ão, a gente precisa ver o que é, as devidas punições com justiça implacável, os que se novamente, outra palavra atrativa e selar-se-ia. Então, neste caso aqui também é importante a gente já marcar aqui quais são os pronomes oblíquos átonos. Eu tenho o, eu tenho o lhe, eu tenho também abnegados os que se dedicam, não faça-te de louco, selar-se-ia. Então, primeira coisa, olha o P de Enéas 4 P's. Pronome relativo atrai o pronome oblíquo átono para perto dele e ele virá onde? Antes do verbo. Então, essa está correta. Dar-lhe-ão, aqui eu tenho um caso de mesóclise. Sempre que tiver colocação pronominal, comece pela mesóclise. Procure um verbo que esteja no futuro, não é isso? Darão, verbo no futuro, o pronome oblíquo átono virá no meio dele. A alternativa é também selaria. Então, selar-se-ia, verbo no futuro do pretérito, eu já sei. Mesóclise. Abnegados os que se dedicam, aqueles que, este que aqui, P de Enéas 4 P's, atrai o pronome para perto dele e ele virá antes do verbo, certinho, a alternativa C. A alternativa D vai gabaritar a questão, olha o N de Enéas. Palavras negativas atraem o pronome oblíquo átono para perto dela. Então, o correto seria isso, não te faça de louco. Por quê? O N é palavra negativa, atrai o pronome para perto dela e ele virá antes do verbo. Como aqui está depois, está errado.
Questão agora de nível médio e decano. Exemplo: a decisão de ser ladrão ou não é anterior à ocasião. O sinal indicativo da crase foi usado de maneira correta, devido às regras de regência nominal. Então, regência nominal, nós observamos que aqui nós temos um nome. Observe aqui o vocábulo anterior. Então, nós vamos marcar a alternativa que apresente um exemplo de uso correto da crase e ainda mais pelo mesmo motivo em destaque. Então, primeiro nós vamos compreender o que fala no enunciado. Então, não é anterior. Se é anterior a alguma coisa. Mas este a aqui é o quê? A preposição exigida pelo vocábulo anterior. Mais o quê? O outro a, que é o a de artigo definido feminino, acompanhando o substantivo ocasião. Correto? Então, nós precisamos de achar também, primeiro, o emprego correto da crase. Depois, a gente busca pelo mesmo motivo. Os convidados chegarão daqui a 1 hora na igreja. Então, é vocês observarem, daqui a pouco, de fato, vem acompanhado da preposição. Só que aqui eu tenho o quê? Ou uma, isso daqui que seja um numeral, que é, no caso, pode ser também um artigo indefinido. Se for artigo indefinido, antes deles eu não uso crase. Aí você fala assim, mas eu uso crase diante das horas. Se eu falar, por exemplo, ele chegou às 14 horas. Aí sim, nós usamos crase. Antes de horas eu uso, só que aqui, antes da palavra uma, não uso. A Defesa Civil deu apoio a todas. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, deu apoio a alguém. Só que eu não uso crase porque aqui eu tenho um pronome indefinido. Lembre-se disso. Antes dos pronomes eu não uso crase, só se for o pronome relativo a qual. As bancas adoram colocar aqui pronome indefinido todas. Os médicos prestaram assistência às mulheres. Quem presta assistência a alguém, vai exigir a preposição a mais o artigo definido feminino no plural, as, que vem acompanhando aqui o substantivo também no feminino, mulheres. Prestou assistência às mulheres, ok. Aqui o uso da crase está correto. Eu tenho de ver se é por causa do mesmo motivo. E aqui você também vai observar, vou deixar a pergunta para vocês, se fosse assim, os médicos prestaram assistência a mulheres, teria crase ou não teria crase, caro concursando que fará concurso da Banca Idecam? Os documentos foram entregues. Se foi entregue a alguém. Aqui também está correto. Então, eles foram entregues à polícia imediatamente. O uso da crase está ok. Então, já tem duas alternativas, pode ser a resposta. Henrique vai deixar sua filha Sabrina a pé, caro concursando. Antes de palavra no masculino, eu não uso crase. Se você usar crase antes de a pé e antes de a prazo, você só vai andar a pé e comprar a prazo, porque você não vai passar no concurso. Agora, qual das duas está correta pelo mesmo motivo? Regência nominal, então é nome. Se você observar aqui, eles foram entregues. Aqui eu tenho o quê? Um verbo. Observe aqui a locução verbal. Se é verbo, então é regência verbal. Já vou descartar. A alternativa C está correta pelo mesmo motivo. Assistência aqui é o quê? Um substantivo. Substantivo é nome. Lá em cima ainda falou. Devido às regras de regência nominal. Da mesma forma aqui que anterior é nome, assistência também é nome, por isso a alternativa C está correta. Considerando as regras de concordância verbal, e agora concursando, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Tem questão de concordância verbal, não importa qual é a banca, você vai fazer o quê? Nós precisamos da alternativa errada, da afirmativa errada. O que você vai fazer? Primeira coisa, identificar os verbos. Então, aqui também nós temos o verbo haviam, depois nós temos aceita, nem os pais sabem. Então, aqui nós já vamos identificar também bebês não tem. Eu já sei que eu preciso da alternativa errada. Primeira regra, você precisa se lembrar de que? Dos verbos haver no sentido de existir, o verbo fazer indicando o tempo passado. Eles são verbos impessoais, aqueles relacionados aos fenômenos da natureza também.
Verbos impessoais são sempre empregados na terceira pessoa do singular. Então, lembrem-se disso daqui. Verbo haver, primeira coisa, haviam muitas crianças. Você já vem aqui e escreve. Existir, existiam muitas crianças. Verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, empregado sempre na terceira pessoa do singular. Então, o correto aqui seria o quê? Havia muitas crianças fazendo alguma coisa aqui que faltou. Então, aqui você já identifica direto que a alternativa B gabaritou a questão, ela está errada, facilitou demais. Faz muitos anos que muitas mães abrem mão da sua vida para se dedicarem à vida dos filhos. Então, aqui nós vamos observar o quê? Faz o quê? Está indicando tempo passado? Sim, ou seja, há muitos anos. Verbo fazer indicando tempo passado, ele é impessoal sempre na terceira pessoa do singular. Então, essa está correta. Faz anos que muitas mães, as mães, abrem mão da sua vida para se dedicarem, aqui faltou uma crase, para se dedicarem à vida dos filhos. Mesmo faltando a crase aqui, a questão não vai ser anulada porque ela contempla o quê? Concordância. Uma ou outra criança aceita. Aqui, quando aparecer a expressão uma ou outra aqui, o verbo aparece no singular. Neste ponto aqui é interessante você se lembrar de que apareceu aqui uma ou outra, se apareceu o verbo logo depois no singular. Agora, se depois de uma ou outra e antes do verbo, como é o caso aqui, aparecer um substantivo, como apareceu aqui, nós vamos poder usar o verbo no singular ou no plural. Então, aqui também está correto, porque ele optou pelo verbo no singular. Agora, se for uma ou outra, seria aceita. Uma ou outra criança, dupla possibilidade de concordância. Nem as mães, nem os pais. Aqui você observa uma ideia de adição. Equivaleria a quem? As mães e os pais, eles sabem agir em relação às pirraças dos filhos pequenos. Também está correto. Quando aparecer nem, você já sabe que o verbo vai para o plural. Nem as mães, nem os pais sabem. Os dois não sabem. Os bebês são quem? Eles, terceira pessoa do plural, o verbo ter tem acento. Eles têm. Se fosse o bebê, seria o quê? Ele tem sem acento. Então, aqui a alternativa está correta também. Então, muito importante, concordância, identifique o verbo. Segundo ponto, procure o verbo haver no sentido de existir. E aí as outras regras estudando a parte teórica que tem lá nos nossos cursos também. Na fala do diretor transcrita em agora tragam as crianças o emprego da vírgula. Caro concursando, pegou vírgula, já anote, SVC. Você não pode separar por vírgula o sujeito do verbo nem o verbo do complemento. Agora, por que usamos esta vírgula aqui? Alternativa A, separa o aposto do termo fundamental. Caro concursando, o aposto, que seja ele enumerativo, e principalmente o aposto explicativo, vem separado por vírgula. As bancas cobram muito. João, meu amigo, chegou de Paris. João, meu amigo, chegou. Então, aqui eu vi o quê? Que isso daqui está explicando quem é João. Aí o aposto vem separado por vírgula, não é o caso. Indica separação de palavras de mesma função sintática? Também não. Seria o quê? Mesma função sintática. Fui ao mercado e comprei arroz, vírgula, feijão e mais alguma coisa. Feijão e alguma coisa. O que você observa? Termos que exercem a mesma função sintática ou enumeração. Comprei o quê? Arroz, objeto direto. Feijão, objeto direto. Termos que exercem a mesma função sintática. É obrigatório, justifica-se para separar o vocativo. O vocativo vem de evocar, que é chamar. Quando você fala com a própria pessoa. João, faça silêncio. João, faça silêncio. Aqui eu estou falando diretamente com João. Eu chamei João. Eu dirigi a palavra a João. Então, isso daqui seria o vocativo. Demonstra a intenção de atribuir ênfase à circunstância que aparece fora da ordem direta. Ordem direta é o que nós chamamos de suveca, caro concursando. Qual que é a ordem direta? Sujeito, verbo, complemento e o adjunto adverbial. Aqui você observa que esse adjunto adverbial que expressa uma circunstância de tempo. Ele foi deslocado.
Então, a ordem direta seria o quê? Tragam o quê? As crianças, sujeito. Aqui nós temos também o verbo, o complemento e esse adjunto. Esse adjunto, ele apareceu fora da ordem direta. Ele veio para o início da frase. Ele é de curta extensão, você pode ou não separá-lo por vírgula. E aqui, quando você separa por vírgula, é justamente para atribuir ênfase à circunstância de tempo, expressa pelo adjunto adverbial. Você observa aqui, o advérbio de tempo exerce a função de adjunto adverbial que está fora da ordem. Lembre-se disso, se ele é de curta extensão, pode vir ou não separado por vírgula. Show de bola? Não se esqueça de dar um like e compartilhar também a nossa aula de hoje.